Olá, bem-vindos à Oficina de Astronomia número 448. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês hoje mais uma vez. Acompanhem os conteúdos que nós estamos disponibilizando regularmente lá no site da Rede Ômega Centauri, no portal Ciência e Cosmos. Eu estudo astronomia desde 1973. Venha explorar o universo comigo. Meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, nós estamos na 24ª temporada anual do nosso projeto e o assunto de hoje, mais uma vez, vem a ser um tópico interdisciplinar, continuação de um assunto que já foi abordado no encontro anterior, a oficina número 445, que está disponível lá no nosso canal no YouTube. Título de hoje, mais uma vez, Noé, a Arca, os dinossauros e o dilúvio, contando a verdade. Inicialmente, nós temos que apresentar algumas premissas. E a primeira delas é a seguinte: na nossa oficina 445, que, como eu acabei de dizer, está disponível lá no canal da Rede Ômega Centauri no YouTube, nós fornecemos uma argumentação multidisciplinar, amparada em fatos científicos, onde procuramos demonstrar a impossibilidade total do famoso dilúvio bíblico ter sido real. Então, em primeiro lugar, se você não assistiu àquela oficina, nós recomendamos que você assista antes de assistir à oficina de hoje. Isso é muito importante. Esta recomendação é extremamente importante. Prosseguindo agora nas nossas premissas. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre a idade do universo. Existem indivíduos que acreditam na realidade do mito do dilúvio e também na interpretação literal de tudo aquilo que está escrito nos textos da Bíblia. Eles são criacionistas que acreditam que o universo tem só 6.000 anos de idade. Para ser mais preciso, 6.022 anos de idade. E que o dilúvio, fato real, teria acontecido há 4.000 anos. Eles também acreditam que antes do dilúvio, na Terra, existia apenas um único continente, chamado Pangeia, que se fragmentou após a grande inundação, dando origem aos continentes que nós conhecemos atualmente, com a distribuição atual que eles possuem. A questão da coleta dos animais, que supostamente haveriam embarcado na arca. Os adeptos do dilúvio sustentam que, ao contrário do que nós discutimos lá na oficina 445, o Noé não precisou coletar animal nenhum em parte nenhuma do planeta. Todos os animais vieram até Noé pelo poder sobrenatural de Deus. Questão dos peixes e insetos, que nós também abordamos lá na oficina 445, por isso que é importante que você assista aquela oficina antes da de hoje. Os criacionistas argumentam que não foi necessário preocupar-se nem com peixes nem com insetos. Em particular, eles dizem que os insetos se dão muito bem na água. Nós demonstramos lá na oficina 445 que isto não é verdade. A questão do número total de espécies. O número de espécies vivas, de acordo com os adeptos da veracidade do dilúvio,
O número de espécies vivas antes da inundação era muito menor do que o número que existe hoje. As espécies teriam se diversificado prodigiosamente após o acontecimento do dilúvio. Isso aqui basicamente é Darwin, mas numa escala de tempo absurdamente curta. A especiação, o surgimento de novas espécies, ele se dá ao longo de dezenas e centenas de milhões de anos, e não num período de 4.000 anos. Voltaremos a isso oportunamente hoje. Questão do relevo terrestre. Lá na oficina 445 nós demonstramos que não havia água suficiente na Terra para encobrir o Monte Everest. Mas os criacionistas alegam que o relevo terrestre antes do dilúvio era diferente do atual e que o Monte Everest não existia antes da inundação. Outra questão, ainda nesta lista de premissas iniciais. A famosa canopla de vapor de água. Os adeptos do dilúvio, como fato real, dizem que havia, acima da atmosfera terrestre, uma camada de vapor de água que não só filtrava a radiação ultravioleta solar, mas que também propiciava que o meio ambiente na Terra fosse muito mais uniforme, muito mais quente, muito mais úmido, e que a água nesta canopla teria sido usada para fazer a inundação. Antes do dilúvio, essa canopla também favoreceria a vida na Terra, permitindo que as pessoas vivessem centenas de anos e não décadas, como acontece atualmente. Dinossauros. Pasmem só, meus amigos e minhas amigas. Os dinossauros haveriam viajado na Arca de Noé. E só teriam morrido, muito recentemente, a questão de algumas centenas de anos, de fome e de frio. E para finalizar, a questão do registro fóssil. Todos os fósseis conhecidos pela paleontologia, eles se formaram depois do dilúvio. Portanto, os fósseis não têm mais do que 4.000 anos de idade. Datações que são feitas utilizando o carbono 14 não seriam confiáveis. A estrutura vertical do registro fóssil refletiria a ordem na qual os animais afundaram mortos após a inundação. Em ordem de densidade. Primeiro os mais densos, depois os menos densos. Supostamente peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos. Estas as alegações criacionistas. Então, nós constatamos, sim, a necessidade de uma abordagem complementar da questão do dilúvio, na mesma linha que nós fizemos lá na oficina 445, mas sem repetir argumentos, a fim de que nós possamos esclarecer cientificamente e liquidar de uma vez por todas a essa coleção de absurdos que andam circulando por aí. Esse é o objetivo da nossa oficina de hoje. Tá? E aqui nós vamos responder objetivamente a 10 questões que frequentemente são apresentadas nesses vídeos que defendem a veracidade do dilúvio. Nós não vamos discutir questões mais subjetivas ou morais, teológicas, seja lá como quiserem classificar. Como, por exemplo, se Deus teria sido justo. Eu andei pesquisando na internet algumas concepções artísticas, né, de situações que poderiam ter ocorrido tipicamente naquela situação do dilúvio, caso tivesse sido um fato real. E a gente encontra ilustrações como essa aqui, ó. É uma concepção artística, mas atentem à tristeza que passa essa imagem. As pessoas se agarrando ali num rochedo, os animais. Que culpa tem os animais?
uma mãe com uma criança de colo, tentando proteger o seu filho, lutando para escapar da morte. Pessoas acumuladas umas em cima das outras, sendo engolidas vivas pela água. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aí. Não vou entrar em detalhes. Não é o nosso objetivo. Eu fico pasmo com tudo isso, sabe? Conforme já afirmei no outro vídeo. Fico pasmo. Essa questão aqui nós também abordamos, não vamos retornar a ela, mas só para lembrar. O que todos iam comer depois de desembarcar da arca? E agora? Terminou o dilúvio. O que vamos comer? Discutimos tudo isso lá. Muito bem, vamos à abordagem de hoje. Eis as 10 perguntas que nós vamos responder, amparados na ciência. Em primeiro lugar, como todos os animais haveriam chegado até a arca? Segundo lugar, haveria espaço para todos na arca? Os dinossauros também embarcaram? A arca poderia flutuar? Da onde veio tanta água? A atmosfera da Terra era a mesma de hoje? Essas datações que se fazem com o carbono 14 são confiáveis ou estariam afetadas? O registro fóssil não estaria a contradizer a realidade do dilúvio? Existiriam gigantes pré-diluvianos? E por que nós vivemos menos agora, depois do dilúvio, se antes do dilúvio as pessoas viviam supostamente centenas de anos? Estas são as perguntas que nós vamos atacar. Começando pela primeira de todas, como os animais teriam chegado até a arca? Na oficina 445 nós temos uma discussão bastante bem fundamentada dessa questão, mas existem alguns aspectos que a gente precisa comentar hoje. A alegação dos criacionistas é a seguinte, ou dos diluvionistas, né? Só havia um continente na Terra antes do dilúvio, chamado Pangeia. Os animais se distribuíam uniformemente na superfície desse continente. E, portanto, para embarcar na arca, os animais vieram de lugares próximos a ela. Vieram andando ou voando, né? E, em geral, de distâncias não muito grandes. Vamos à contestação. Em primeiro lugar, meus amigos, definitivamente o mundo não tem só 6.000 anos de idade. Se tivesse, muitas das estrelas que se vê no céu, a Via Láctea e as galáxias distantes não estariam sendo visíveis à noite. Quem observou isso, aliás, de uma maneira muito propícia, foi o Stephen Hawking, famoso cosmólogo inglês. Em 6.000 anos, não haveria tempo para a galáxia de Andrômeda, por exemplo, que fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância, para sua luz chegar até a Terra. Nós não estaríamos vendo Andrômeda. Não estaríamos vendo um quasar situado a 10 bilhões de anos-luz de distância. A datação radioativa de rochas, utilizando elementos instáveis como o urânio 238, o potássio 40, e não o carbono 14, que tem uma meia-vida muito curta, elas demonstram inequivocamente que a Terra tem a mesma idade da Lua, do Sol, dos demais planetas, dos meteoritos. E essa idade é de 4,54, mais ou menos 0,05 bilhões de anos, com um erro provável de mais ou menos 1%. Não há como se contestar este número, a não ser se for dentro daquela estreita margem de erro ali de mais ou menos 1%.
Não há como contestar, portanto, uma das teses básicas do criacionismo, que é a Terra com 6.000 anos de idade, já desmorona aí mesmo. Tá? A questão da tectônica de placas, que é frequentemente invocada pelos criacionistas, nós sabemos que os continentes não são peças estáticas, eles estão em movimento. E essa dinâmica, ela é mantida pelo calor interno que existe no nosso planeta, que vai propiciando o deslocamento lento das placas continentais. Aqui nós temos uma figura que ajuda a entender isso. No núcleo e no manto da Terra existem rochas em estado líquido e elas se movimentam, as rochas quentes subindo, perdendo calor e afundando, num tipo de movimento ou processo chamado convecção. Então, onde duas células convectivas ascendentes se encontram, normalmente nós temos rupturas na crosta terrestre, como ocorre aqui no meio do Oceano Atlântico, na chamada cadeia dorsal mesoatlântica, e ali surge crosta nova, surgem novas placas continentais. Em regiões onde duas células convectivas se encontram com o material afundando no manto, nós temos as chamadas regiões ou zonas de subducção, onde uma placa tectônica entra por baixo de outra. Aqui na costa do Chile, por exemplo, na América do Sul, existe esse tipo de fenômeno, existe uma zona de subducção. Tá? Isso existe, isto é científico. Em quase 5 bilhões de anos de existência do nosso planeta, a atuação desse mecanismo de tectônica de placas já formou e fragmentou vários supercontinentes. Por exemplo, há 1 bilhão de anos, o supercontinente Rodinia. Há 700 milhões de anos, Panótia. Entre 200 e 540 milhões de anos, Pangeia. E ainda vai formar outros continentes no futuro. Se nós extrapolarmos o movimento atual das placas tectônicas, nós vamos concluir que dentro de aproximadamente 250 milhões de anos, os continentes vão novamente se juntar, formando um supercontinente que já é conhecido pelos geólogos como Pangeia Última. Apenas para dar um exemplo. Se nós quisermos recuar mais para trás no passado, nós vamos encontrar outros continentes, claro, de existência mais incerta, porque as rochas daquele período já são mais raras, né? Mas ainda se encontra alguma evidência da existência de um continente conhecido como Colúmbia, há cerca de 2 bilhões de anos, outro chamado Kenorland, há 2,5 giga-anos, ou 2,5 bilhões de anos, e um continente mais antigo ainda, chamado Ur, com 3 giga-anos de idade. Então, basicamente, a tectônica de placas forma e desforma supercontinentes num processo mais ou menos cíclico que dura entre 500 e 600 milhões de anos. Isso é mais ou menos 3 vezes o tempo que o Sol e o Sistema Solar levam para completar uma volta em torno do centro da nossa galáxia. Ok, isso é ciência. Portanto, a Pangeia existiu, não há dúvida. Aqui temos uma concepção de como ela pode ter sido. Basicamente, todos os continentes que nós conhecemos na atualidade, reunidos num único supercontinente. Mas isso foi entre 200 milhões e 500 milhões de anos. Não há 4.000 anos. Não há 4.000 anos. Os outros continentes mais antigos, o Panótia, tem aí uma concepção de como provavelmente foi. O Rodinia, há 1 bilhão de anos, vai ficando cada vez mais difícil a gente reconhecer o desenho dos continentes que temos hoje, né? Mas aqui, por exemplo, dá para ver uma parte da América do Sul ainda, oeste da África, parte da Antártica, da atual Antártica, parte da Austrália, né? Parte do sul da China, enfim. Né? São regiões que se preservaram.
Há 1,5 giga-anos o continente Colômbia, ali a Índia, né? A Amazônia, enfim. Mais antigo ainda, Kenorland. E, altamente especulativo, o continente de Ur, relativamente pequeno, onde ainda partes, por exemplo, da atual Índia, África, Antártica, Austrália, ainda estavam submersas, não haviam emergido. E aqui uma concepção artística de como poderá provavelmente ser, daqui a 250 milhões de anos, o novo supercontinente que vai se formar, conhecido como Pangeia Última. Basicamente, América do Norte e do Sul, Antártica, Austrália, Eurásia e África vão se juntar. Nós teremos um único superoceano, né? E um pequeno oceano interior. Essa a provável configuração dos continentes na Terra daqui a 1/4 de bilhão de anos. Bom, então vejam só, o fraturamento real da Pangeia, ele começou inicialmente entre 225 e 200 milhões de anos atrás. E inicialmente ela se partiu em dois grandes continentes que são conhecidos como Gondwana e Laurásia. Ainda hoje, como fruto dessa fragmentação, nós temos uma movimentação de afastamento entre a África e a América do Sul. O Oceano Atlântico existente entre esses dois continentes está se alargando progressivamente numa taxa de cerca de 1 polegada por ano. Tá? E aqui fica a nossa recomendação. Olha, existem belíssimas animações disponíveis lá no YouTube, revelando toda essa dinâmica continental em uma escala acelerada de tempo. Em particular, queremos indicar esta aqui, ó, History of the Earth, que além da deriva dos continentes, é um vídeo, uma simulação, que mostra a evolução temporal da temperatura média da Terra, da duração do dia terrestre e também das alterações químicas que a atmosfera da Terra se formou ou experimentou desde o momento em que a Terra se formou. Então, altamente recomendado esse material aqui, tá? Essas animações, como essa aí, meus amigos, que eu estou indicando, elas são fruto de uma quantidade imensa de trabalho, de gente séria, de gente que não tem preguiça, de gente que não engole tolices e que vão atrás da verdade, não importa o sacrifício que seja necessário para isso. Elas resultam de muito trabalho, de conhecimento científico confiável, de qualidade, que é adquirido a duras penas. E aí, o que acontece? Vem um bando de arrogantes falando asneiras, internet afora, contrariar essas coisas, baseados em textos primitivos, sem credibilidade, sem razoabilidade, querendo ainda muito pior. Cada um tem direito de falar o que quiser, mas não tem direito de ofender e desmerecer o conhecimento científico. E isso está sendo feito, lamentavelmente. Isso está sendo feito, lamentavelmente, de uma forma quase que inescrupulosa, eu diria. Então, para finalizar essa nossa primeira questão, em primeiro lugar, há 4.000 anos a Pangeia não existia mais. E os continentes já tinham a configuração que tem na atualidade. Não havia nenhuma distribuição homogênea de animais em lugar nenhum, e nem muito menos clima mais uniforme a nível global. Se o Noé não viajou até a Austrália, conforme a gente comentou lá na oficina 445, para recolher o canguru, por exemplo, o canguru deve ter necessitado de criar umas asinhas para ir voando até a posição em que estava a arca. E depois da inundação, detalhe, deve ter criado asas de novo para voltar para a Austrália.
E não só ele, mas muitas outras espécies de animais das mais variadas partes do mundo. Olha que bonitinho, eu fico imaginando, olha que bonitinho o canguru com asas, né? Deve ter criado asas, né, para voar, né, pra chegar na arca, senão não ia ter canguru hoje em dia. Além disso, vamos usar o nosso raciocínio lógico aqui, só para pensar um pouquinho. Haveria, meus amigos, só 2 cenários possíveis para a distribuição dos animais na Terra após o dilúvio, caso ele tivesse acontecido conforme é contado na mitologia. Tá? Após o encalhe da arca, os animais desembarcaram, é o que diz o mito. Então aí nós podemos antever 2 tipos de cenário. O cenário que eu chamo de A e o cenário que eu chamo de B. Quais são esses cenários? O cenário A é o seguinte: a Pangeia, né, que segundo os criacionistas existiria ainda há 4.000 anos, só se fragmenta, só se divide após o desembarque dos animais, após a inundação. Muito bem, então o que acontece? Temos aqui a Pangeia, num determinado ponto a arca encalha, depois que a água baixa, os animais descem da arca e se espalham, distribuindo-se uniformemente em todas as direções e povoando uniformemente toda a Pangeia. Em seguida a Pangeia se fragmenta, cada continente vai para o seu canto, e o que nós observaríamos nesses continentes hoje, uma distribuição homogênea de seres vivos em todos os continentes. Quero dizer, haveria cangurus não apenas na Austrália, mas na África, na América do Norte, no Brasil, etc. E isso não se observa. O outro cenário possível, que eu chamo de cenário B, é aquele no qual a Pangeia teria se dividido antes do desembarque da arca. Ou seja, durante a inundação, de repente, fragmentou os continentes. Então nós já tínhamos vários continentes, um se afastando do outro. A água vai baixando, a arca continua navegando. De repente a arca encalha em um desses fragmentos continentais. Digamos que seja nesse aqui. Os animais desembarcam, povoam uniformemente este continente, mas não conseguem povoar os demais continentes porque eles já estão separados. Então nós teríamos os demais continentes desabitados e um único continente habitado que seria aquele no qual a arca teria aportado. Já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, meu querido professor Delcio Basso? Sempre presente aqui na nossa palestra. Felizmente não. Felizmente não, né? Pois é, eu também gostaria... É verdade, eu também gostaria de... Olha, o tempo que eu perdi, meu amigo, para conseguir reunir essa argumentação, eu podia ter feito coisa bem melhor, bem mais produtiva. É verdade. É verdade. Mas eu me sinto na obrigação de prestar um esclarecimento, porque até o momento não descobri ninguém que tenha feito isso. Pois é. E as besteiras continuam rolando por aí. O que fazer com essas bestas que andam por aí, né? Então, para resumir, né? Cenário A, distribuição uniforme de animais em todos os continentes, não existe. Cenário B, um único continente habitado, o resto estéril, também não existe. Portanto, é mito. Bom, conclusão da pergunta 1, né? Fragmentação da Pangeia há 4.000 anos é uma tremenda besteira. Não tem fundamento científico nenhum, por mais remoto que possa ser, e não adianta querer espernear. Vamos à segunda questão. Essa aqui é mais divertida. Será que havia espaço para todos na arca? A alegação é a seguinte, olha só, hein? Olha só. A arca não estava lotada. Cerca de 18.000 espécies viajaram na arca, ocupando de 33% a 56% do seu volume interno. Havia espaço de sobra dentro da arca. A arca tinha até salão de festas, pasmem só, academia, sala de leitura e até um escritório para o Noé. Maravilha, né?
Só falta dizer que foi um cruzeiro de férias, né? Vamos à contestação. Sempre usando o raciocínio lógico. Da onde vem esse percentual de 33% a 56% de ocupação do volume da arca? Conforme os próprios criacionistas, ele vem de se considerar 36 mil espécimes, já que eram 18 mil espécies, um par de cada uma, 36 mil espécimes. Cada um desses espécimes com um volume médio da ordem de um volume de uma ovelha. Porque, dizem eles, esse é mais ou menos o tamanho médio dos seres vivos que tem na Terra. E aí eles comparam esse volume total com o volume total da arca. Então vamos checar esse cálculo rapidamente. Vamos usar o raciocínio científico. Dimensões da arca. Vimos na oficina 445. Considerando um côvado igual a 66 centímetros, 198 metros de comprimento, 33 de largura e cerca de 20 metros de altura. Volume total, 129.373 metros cúbicos. Considerando a arca como se fosse um paralelepípedo. Agora, vamos considerar uma ovelha de simetria esférica. É uma boa aproximação, professor Belcio? Acho que sim, né? Uma ovelha gordinha, né? Redondinha, né? Eu considerei cavalos esféricos. Eu já vi, temos colegas que consideraram já cavalos de simetria esférica, é verdade. Então uma ovelha de simetria esférica não é pecado nenhum. Digamos uma ovelha de simetria esférica com raio de meio metro, 36 mil vezes 4πr3 sobre 3, volume de uma esfera, 18.840 metros cúbicos. Este seria o volume total de animais dentro da arca, se fossem 36 mil espécimes do tamanho de uma ovelha. Permita um comentário? Pois não, pois não. No fundo, temos os negacionistas que utilizam esses argumentos imbecis aí. Sim. Eu diria que os negacionistas devem ser esféricos. Esféricos? Porque a esfera, independentemente do lado do ponto de vista de observação, é sempre uma esfera. É verdade. Eles são perfeitamente imbecis. Logo são esféricos. Uhum. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. É verdade. Bom, mas esse volume aqui, ó, 18.800 metros cúbicos, ele responde apenas por 14,6% do volume da arca. Tá? Então aquele cálculo de 33% a 56% não é correto. E também não é correto pelo seguinte, 18 mil espécies é um número ridiculamente pequeno de espécies. Tá? Então nós vamos agora fazer um cálculo realista, bem mais realista, considerando o número de espécies que a gente apresentou lá na discussão da oficina 445. De acordo com o trabalho do Moura e os seus colaboradores, publicado em 2011, estão catalogadas entre 9% e 14% de todas as espécies vivas presentes na Terra, na biosfera. Vamos adotar aí entre 9% e 14%, 12%. Segundo os autores Palmer e Barrett, na sua obra de 2009, nós teríamos catalogado até o momento 925 mil espécies de artrópodos hexápodes. Bichinhos com 6 pernas. 123 mil espécies de outros artrópodos, 43 mil de cordados, 116 mil de outros animais e 248 mil espécies de plantas vasculares. Total de espécies conhecidas, catalogadas, seria então em torno de 1.500.000 espécies, aproximadamente. Bom, se esses números representam 12% da quantidade total de espécies, né, porque não temos todas catalogadas, então a gente, corrigindo esses números,
encontraria cerca de 8 milhões de espécies de artrópodos hexápodes, cerca de 1 milhão de espécies de outros artrópodos, cerca de 358 mil espécies de cordados, cerca de 1 milhão de espécies de outros animais e 2 milhões de espécies de plantas vasculares. Num total real de aproximadamente 12 milhões de espécies. Estas teriam que ter embarcado na arca, porque senão não existiriam. De novo, consideremos seres vivos de simetria esférica, com os seguintes raios médios. Para os artrópodos hexápodes eu vou pegar 1 centímetro de raio, de diâmetro, né? Não, raio. Para os outros artrópodos, mesma medida, 1 centímetro. Para os cordados, meio metro, outros animais, meio metro. E para as plantas, 5 centímetros. Vamos considerar mudinhas, né? Pequenininhas. Tá? Então, qual seria o volume total de cada uma dessas categorias? Multiplicando o número de espécies pelo volume de cada indivíduo, né? Artrópodos hexápodes, cerca de 65 metros cúbicos, que não vem a ser muita coisa. Outros artrópodos, 8 metros cúbicos. Cordados, 375 mil metros cúbicos. Outros animais, 1 milhão de metros cúbicos. E as plantas, também da ordem de 1 milhão de metros cúbicos. Volume total de plantas e animais, 1.389 mil metros cúbicos, aproximadamente. Esse seria o volume real da carga da arca. E se nós dividirmos o volume da arca por este volume de seres vivos, nós encontramos que o volume da arca representaria somente 9,3% de todo o espaço necessário para acomodar essas espécies. Então, não seriam necessárias uma arca, mas sim cerca de 11 arcas. E uma arca só definitivamente não comportaria todo mundo. Não haveria espaço de sobra em hipótese alguma. Mas esse número ainda é muito maior. Esse número ainda é muito maior porque nós não estamos considerando o espaço entre os passageiros. E tem autores que citam jaulas com até 12 metros cúbicos dentro da arca. Além disso, nós teríamos que ter espaço para tripulação. Nós teríamos que ter espaço para provisões alimentícias para aproximadamente 1 ano para todos os passageiros e a tripulação. Então, quando se leva em conta tudo isso, a gente enxerga que nós teríamos que ter necessidade de um número muito maior de arcas. Vamos aprofundar um pouquinho essas questões logísticas. Nós temos cerca de 20 milhões de animais e plantas passageiros dentro da arca. Já vimos na oficina 445, tinha que ter plantas também. Tinha que ter plantas também. As plantas não poderiam ter sido esquecidas. Mas vamos olhar alguns exemplos de animais. Na arca tinha um casal de leões. Tá? Muito bem. Um leão macho come 7 kg de carne por dia. Uma leoa come um pouquinho menos. Sabe como é? As mulheres sempre se preocupam com a forma, né, e tal. Então fazem uma dieta, 5 kg de carne por dia. Portanto, um casal de leões precisa 12 kg de carne por dia. Em 150 dias, isso dá 1.800 kg de carne fresca. Em um ano, 4,38 toneladas de carne. Mas tem uma complicação. O Noé não sabia quanto tempo a arca ia ficar navegando. Ninguém disse isso para ele. Portanto, ele teria que ter uma provisão maior ainda do que este número de 4,38 toneladas, apenas para garantir a sobrevivência do seu casal de leões. Um casal de elefantes. Um elefante típico come 200 kg de capim por dia. Portanto, o casal de elefantes precisaria 400 kg de capim por dia, que é quase meia tonelada de capim.
Em 150 dias, 60 toneladas. Em um ano, 146 toneladas de capim. O Noé deveria ter providenciado só para o casal de elefantes. Mas o Noé não sabia quanto tempo a arca navegaria. Então ele tinha que ter certamente mais do que esse número. Mais um exemplo aqui. Casal de hipopótamos. Um hipopótamo saudável come 68 kg de grama por dia. Portanto, um casal devora 136 kg de grama por dia. Em 150 dias, são 20,4 toneladas de grama. Quilogramas de grama é interessante. Interessante, né? Quilogramas de grama, né? Trocadilho interessante esse, né? Em um ano nós temos 50 toneladas de grama só para o casal de hipopótamo. Se falares em erva, pode não pegar bem. Né? Se eu falar erva, não vai pegar bem, né? Mas o Noé não sabia quanto tempo navegaria, então ele tinha que levar mais do que essas 50 toneladas de grama apenas para o casal de hipopótamos. Quer dizer, só os leões, os elefantes e os hipopótamos, eles requereriam cerca de 200 toneladas de alimentos para uma permanência de um ano a bordo da arca. Como é que ia conservar tanto alimento assim? Para a parte de carne seriam necessários freezers, né? A arca tinha que estar equipada com freezers gigantescos, mas naquela época não existiam geladeiras. E aí? Agora, ainda nessa questão logística, me permitam e me perdoem entrar nesse aspecto, né? Uma questão desagradável, mas necessária de abordar. Como é que se providenciaria a eliminação dos excrementos de todos os passageiros? Já imaginaram a fedentina a bordo, meus amigos? Pelo amor de Deus! Que horror! Olha, a tripulação da arca era de tão somente 8 pessoas. E elas teriam que se desdobrar todos os dias para atender 10 milhões de casais de passageiros, alimentando-os e limpando os excrementos. Sem falar que ainda deveriam regar 2 milhões de mudinhas de plantas. Olha, eles precisariam levantar cedo e dormir tarde, viu? E ainda vem gente dizer que sobraria tempo para usufruir de academia e sala de leitura a bordo da arca. Isso está lá na internet, eu não inventei isso. Isso é loucura. Outra piada que está lá, só pode ser piada, vamos me desculpar, só pode ser piada. Dizem que Noé dispunha de alimentos liofilizados. Mas a tecnologia de liofilização de alimentos é uma coisa que exige altos recursos tecnológicos. É preciso congelar o alimento, depois extrair a água por sublimação. Pois não? Eu estou me lembrando aqui de uma frase do grande mestre Humberto Eco. O nome da rosa e entre outros. Sim. Outras obras. Ele foi muito objetivo. Ele falou que a internet deu voz aos imbecis. É verdade. E aos mal intencionados. É importante salientar isso. Também, porque... Não é só imbecil. Ele está a fim de faturar uma grana em cima dos imbecis. Exato. Infelizmente. Então esse negócio de alimento liofilizado a bordo da Arca de Noé, isso é absurdo. Isso é delírio. Isso não existia. Então a conclusão quanto à logística é a seguinte, o número necessário de arcas, para salvar toda a carga viva da Terra seria facilmente de centenas a milhares. E o Noé não precisaria só contar com 8 ajudantes. Ele teria que ter contratado milhares de funcionários para trabalhar para ele. Então a resposta sensata para aquela questão número 2, se havia espaço na arca,
A resposta é: não havia espaço nenhum. E quanto mais ainda espaço de sobra dentro da arca. Não havia. Não havia. E afirmar que antes do dilúvio existiam muito menos espécies biológicas e que o número de passageiros teria sido muito menor, isso é incorreto. Porque o surgimento de novas espécies, quem estuda biologia sabe o que eu estou falando, se dá por processos alopátricos, simpátricos ou parapátricos. Não vamos explicar o que é isso hoje. E isto tudo requer tipicamente de dezenas de milhares a milhões de anos. Então, nunca haveria uma diversificação apreciável de espécies num prazo de apenas 4.000 anos, que supostamente é o que separa o dilúvio do momento atual. Aliás, eu vou fazer uma correção aqui, né? O número de espécies lá, antes do dilúvio, seria muito maior do que o número hoje. Porque o ritmo de extinção de espécies, esse sim, é muito rápido. E nós estamos assistindo ao terceiro maior evento de extinção biológica em massa de toda a história do nosso planeta. Depois do episódio do Permiano-Triássico e do Cretáceo-Terciário. E este terceiro episódio de extinção não é por fatores naturais. Ele está sendo promovido pela proliferação de uma pandemia letal extremamente contagiosa, conhecida como Homo sapiens. Essa praga que está devastando um planeta chamado Terra. A esse respeito da extinção de espécies, eu recomendo esses dois livros aqui, ó. Primeiro, mais antigo, O Fim da Evolução, do Peter Ward, da editora Campos. E mais recente, A Sexta Extinção, da Elizabeth Kolbert. Altamente recomendado. Este último, da Elizabeth Kolbert, é da editora Intrínseca. Para vocês terem uma ideia do estrago que nós estamos produzindo no planeta. Pois bem, vamos à terceira questão. Os dinossauros também subiram a bordo da arca? Sim, as alegações são. Sim, Noé levou... Bom, dinossauro é um bicho muito grande, né? Então Noé levou filhotes, casais de filhotes de dinossauros. Os dinos crescem a vida inteira. Pô, eu nunca vi um ser vivo que cresce a vida inteira. Eu não sei se... Talvez só as plantas, né? Mas animais que crescem a vida inteira, eu não sei. Existiam só 58 espécies de dinossauros. E, portanto, pequenos, eles ocupariam só um cantinho da arca. Isso é o que a gente encontra por aí. Os dinossauros sobreviveram ao dilúvio, mas foram extintos mais tarde, há séculos, por causa do frio e da fome. E o festival vai adiante. O monstro do Lago Ness é provavelmente o último deles que existe. Existem lendas chinesas que relatam lutas contra dinossauros. Segundo alguns autores, os chineses matavam dinossauros e faziam até sopinha de dinos. Meu Deus do céu. Também falam que cientistas encontraram um osso de Tyrannosaurus Rex com sangue dentro. Então vamos aos esclarecimentos. Primeiro, a afirmativa de que os dinossauros viajaram na arca é das mais absurdas, das mais estapafúrdias, uma vez que não existe nenhuma dúvida de que eles desapareceram há 65 mega-anos durante a extinção biológica do Cretáceo para o período Paleogeno. Segundo, já vimos na pergunta anterior que não havia espaço disponível dentro da arca, nem mesmo para eventuais casais de filhotes jovens. Tá?
Essas 58 espécies de dinossauros são um número ridiculamente baixo, porque atualmente se conhecem mais de 700 espécies de fósseis de dinossauros. E os paleontólogos têm certeza de que o número verdadeiro de espécies é muito maior, com toda certeza. Para se ter uma ideia, apenas na Inglaterra foram encontrados fósseis de 108 espécies diferentes de dinossauros. E outro detalhe, lá na oficina 445, nós mostramos que a temperatura média da Terra após o dilúvio, ela aumentaria, e não ao contrário. Ela aumentaria por causa do efeito estufa do vapor de água que entra na atmosfera, resultante da evaporação de toda a água que teria sido precipitada no dilúvio. Os dinossauros morreram realmente de frio e de fome, mas isso foi há 65 mega-anos, por causa do abaixamento da temperatura média da Terra durante um período, efeito conhecido como inverno de impacto decorrente da queda de um asteroide. E essa história aí de monstro do Lago Ness, isso aí, meus amigos, as evidências científicas são extremamente fracas. Não poderia ser um dinossauro apenas lá, teria que ter toda uma população. Teve autores até relativamente sérios que supunham que pudesse haver ali uma população residual de plesiosauros, um tipo de réptil marinho, já extinto também, mas isso nunca foi comprovado, nunca se achou uma ossada sequer. E inclusive uma das fotos mais famosas do monstro do Lago Ness, essa aqui, o autor da foto confessou a fraude no seu leito de morte, dizendo que tinha pego lá um patinho de borracha, colocou dentro d'água e tirou a foto. Esta foto aqui é famosíssima, considerada uma das melhores do monstro do Lago Ness. E é uma fraude deliberada e já admitida publicamente. Os chineses mencionam lutas mitológicas contra dragões, e não contra dinossauros, mas isso é mitologia. Aliás, falando em dragões, né? Eu vou abrir um parêntese rápido aqui, até fugindo um pouco do assunto, mas é oportuno. Nós vimos lá na oficina 445 que mitos sobre inundações e dilúvios são praticamente universais, existem em todas as culturas, e vimos lá a razão disso. Mitos de dragões também são mais ou menos universais em todas as culturas. Tá? Por que será que isso acontece? Existe um livro que foi publicado em 2002, chamado Um Instinto para Dragões, onde o autor, o David Jones, sustenta que essa crença em dragões é tão universal porque a evolução incutiu na mente humana um pavor nato por predadores. E em tempos mais recentes, esses medos universais foram combinados no folclore, criando mitos de dragões. E além disso, considerem que restos de animais vivos ou extintos podem ter servido de inspiração para o mito dos dragões, né? Sabemos, por exemplo, que no século IV a.C., um historiador chinês chamado Shang Ku confundiu um fóssil de dinossauro com os restos mortais de um dragão. E, aliás, o fóssil de um Stegosaurus, ele até que é parecido com o desenho comumente encontrado para os dragões, né? Além disso, lagartos, crocodilos, ossos de baleias podem ter contribuído ao longo do tempo para o desenvolvimento dessa mitologia envolvendo dragões. E a questão do osso de tiranossauro com sangue dentro também está sendo um pouquinho distorcida. Esse osso existe, mas ele não está no museu, ele foi encontrado numa escavação no estado de Montana em 2004, por essa pesquisadora, Mary Schweitzer, da Universidade da Carolina do Norte. E parece que pertenceu às pernas de um espécime adolescente com idade em torno de 68 mega-anos. O tecido não era propriamente sangue, era colágeno,
semelhante ao colágeno dos pássaros modernos, o que não é de surpreender porque os pássaros são considerados geneticamente muito aparentados com os dinossauros, né? A referência original da descoberta é essa aqui, para quem quiser conferir, Schweitzer et al., na revista Science, do ano 2005. Não é o único fóssil conhecido que revela preservação de tecidos moles. Tem outros cujas idades variam de 145 até quase 200 milhões de anos, tá? Portanto, mais antigos ainda. E a própria doutora Schweitzer publicou a explicação para a presença desses tecidos moles preservados. Num artigo posterior, aqui de 2007, publicado nessa revista, onde ela diz que, após a morte do organismo, partículas de ferro presentes no próprio sangue do animal atuaram como se fossem uma espécie de formaldeído, preservando as proteínas presentes em alguns tecidos. Isso tudo associado com um bom ambiente de fossilização, esse osso foi encontrado em arenito, poderia explicar a descoberta de 2004. Tá? Foram encontrados inclusive fragmentos de DNA. Olha que coisa interessante, né? Dá para lembrar até lá da ficção do Jurassic Park, né? Em que os caras reconstruíam dinossauros a partir de DNA encontrados em mosquitos, né? Pré-históricos. Quarta pergunta. A arca flutuaria? A alegação é de que vazia a arca não flutuaria, que ela teria que estar cheia para flutuar. Mas, meus amigos, na Holanda, já mencionamos isso na oficina 445, tem um camarada que construiu uma réplica da Arca de Noé. Tem louco para tudo. Tá? Essa arca, vou mostrar aqui, ó, tá aqui, ó, olha que maravilha, que maravilha. Tá lá, ancorada, vazia, obviamente, ancorada lá na Holanda e está flutuando. Então a arca vazia também flutua, não há dúvida nenhuma. Tá? Loucura isso, né? Quanto dinheiro gasto que podia ter sido melhor empregado, né? Mas, enfim. Não, é para fazer um hotel, né? Pois é, né? Aí eu ia querer dormir na jaula dos leões, se fosse um hotel. Não, o que fica bem claro é que a arca tinha que flutuar. Então, não tem proa nem polpa, né, pelo jeito. Pois é. É simétrico. Uma palavra que eu provavelmente vou me enrolar, né, para dizer paralelepipédica. Bom, quinta questão. De onde veio a água do dilúvio? Olha, meus amigos, na oficina 445 nós mostramos que não havia água suficiente. Muito pelo contrário, faltava água. Mas a alegação é de que tinha até excesso de água. Antes do dilúvio, a atmosfera era muito mais úmida e o clima amazônico. Acima da atmosfera havia uma canopla de vapor de água, uma capa protetora da radiação ultravioleta que vem do espaço sideral. Além disso, não havia circulação de ar antes do dilúvio. E a água do dilúvio veio de cima para baixo, ou seja, da canopla que se condensou, e também de baixo para cima, porque a Bíblia diz lá em algum momento que foram abertas as fontes do abismo. Além disso, alegam que a topografia terrestre era diferente antes do dilúvio. Não existiam montanhas muito altas, nem o Monte Everest não existia há 4.000 anos. Vejam um absurdo disso. Antes do dilúvio, não chovia, nem existia arco-íris, que é o resultado da difração da luz solar em gotas de chuva. Essas são as alegações. Agora vamos à contestação. Em primeiro lugar, não tem excesso de água. Já provamos isso lá na oficina 445. Pelo contrário, faltava água e faltava muita água. Segundo, a expressão "foram abertas as fontes do abismo"
ela é interpretada como se aquela água provavelmente existente dentro do manto terrestre tivesse emergido na superfície para contribuir com a inundação. Mas nós já vimos lá também na oficina 445 que isso seria impossível. Tem uma teoria que alguns criacionistas citam, a teoria das hidroplacas, proposta por Walter Braun em 1980 num livro que ele escreveu. Segundo ele, haveria uma camada de água subterrânea de 15 quilômetros com 1 quilômetro de espessura a mais ou menos 15 quilômetros de profundidade. E essa camada poderia proporcionar água suficiente para o dilúvio. Bom, em primeiro lugar, essa camada não existe. Em segundo lugar, esse Walter Braun é outro criacionista. Em terceiro lugar, além de não existir, basta fazer uma conta simples, que nós não vamos fazer aqui hoje, para mostrar que ela só poderia proporcionar 10% de toda a água necessária para o dilúvio. Agora, essa questão da canopla de vapor de água, bom, da onde que vem essa ideia? Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 7, existe uma citação a respeito, onde Deus a teria criado no segundo dia lá. Alguns autores criacionistas já falam dela em trabalhos do século XIX. Mas a grande verdade é a seguinte, meus amigos. Não existe nenhuma evidência científica de que tal estrutura tenha existido. De acordo com os modelos astrofísicos atualmente admitidos para a formação dos planetas. Mesmo que essa estrutura existisse, primordialmente, originalmente, ela seria rapidamente destruída pela radiação solar ultravioleta. Por quê? Bom, existe uma reação que é essa aqui, ó. 2 moléculas de água mais luz ultravioleta resulta uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. Então a canopla seria destruída numa escala de tempo muito curta pela radiação ultravioleta solar. Ela não seria uma estrutura estável, mesmo que existisse. Bom, e mesmo que a canopla não desaparecesse, mesmo que ela fosse estável, ela produziria um efeito estufa medonho na Terra. A temperatura na Terra seria elevadíssima, inviabilizando a existência de vida na Terra. Isso já muito tempo antes do dilúvio. Vamos adiante. A questão da topografia. Os criacionistas alegam: a topografia do planeta há 4.000 anos era muito diferente da topografia atual. O clima também era diferente. O Monte Everest não existia. Mas nada disso é verdadeiro. Começando pelo Everest, ele está inserido na cadeia dos Himalaias e ele tem a sua origem entre 40 e 50 milhões de anos atrás, como resultado do processo de subducção da placa tectônica indiana embaixo da placa eurasiana, por causa daquele mecanismo que nós mencionamos inicialmente da tectônica de placas. Então, essas montanhas, elas são muito antigas, né? Não tem só 4.000 anos, e são formadas de rochas sedimentares e metamórficas que foram erguidas por esse processo de subducção. Aliás, é interessante a gente mencionar rapidamente aqui a jornada, entre aspas, que a Índia, por tectonismo, faz desprendendo-se da Antártica, singrando como uma balsa pelo Oceano Índico, ao longo de milhões de anos, né? E indo colidir lá com a Ásia. E esse processo é que gerou a cadeia dos Himalaias e o Monte Everest. Isso aí até dá assunto para uma futura oficina de astronomia. Tema bem mais interessante e proveitoso, né? Diga-se de passagem.
Então, meus amigos, afirmar que antes do dilúvio não chovia, isso é uma tolice delirante. A suposta ausência de chuva, ela implicaria na interrupção do ciclo hidrológico, que é um ciclo fundamental para a existência de vida na Terra. Se não existisse a reciclagem da água evaporada pelo Sol e trazida de volta à superfície pela chuva, não existiria vida na Terra. Como é que alguém pode afirmar isso, que antes do dilúvio não chovia? Que não existia ciclo da água? Se não existe ciclo da água, não existe vida. Não precisaria fazer dilúvio? Não existiria ninguém? Olha, meus amigos, é uma vergonha que supostos físicos e químicos e, sei lá, professores universitários com doutorado, que teriam que dar exemplo, e bom exemplo, na hora de transmitir conhecimento, repito, é uma vergonha que eles sustentem asneiras de tamanho calibre. É uma vergonha! É uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Vergonha! É ou não é, meu diretor? Vergonha. É uma vergonha. Fico indignado com isso. Fico indignado com isso. Aonde nós vamos parar, meu Deus? Aonde nós vamos parar? E o arco-íris, então, diz que antes do dilúvio não havia arco-íris. Isso é falso, isso é mentira. E também dizem que o arco-íris resulta da difração da luz solar. Isso também é incorreto do ponto de vista físico. Aí temos uma imagem de um arco-íris tradicional, né? Usual, relativamente comum. Quais são os mecanismos envolvidos na física do arco-íris? Refração da luz, dispersão da luz, que é essa dependência da refração com o comprimento de onda, e a reflexão da luz no interior de gotículas de chuva. Até existe difração também, e ela produz um tipo de fenômeno que às vezes aparece associado aos arco-íris, chamados arcos supernumerários, que às vezes aparecem, outras vezes não, são de ocorrência mais rara. Me permitam aqui até fazer um merchandising, né? Se alguém quiser maiores detalhes sobre essa fenomenologia, que por sinal é extraordinariamente rica dos arco-íris e dos seus fenômenos associados, nós recomendamos a nossa obra, um Atlas Pessoal de Nuvens e Ótica Atmosférica, que já foi objetivo aqui, inclusive, da Oficina de Astronomia 443. Podem acessar lá no YouTube, né? E esse trabalho está à disposição para comprar no site da rede Ômega Centauri. Né? Bom, então nós vamos aprofundar mais essa questão. Além do mais, cumpre mencionar dois aspectos. Primeiro, é muito comum enxergar arco-íris em quedas de água. E também existem os chamados arcos brancos ou arcos de nevoeiro, os fog balls em inglês. São bastante frequentes. Temos aqui uma ilustração de cada um deles. Um arco de neblina, como se fosse um arco-íris branco, e o arco-íris tradicional que normalmente se observa nas cascatas. Então, que história é essa que não havia arco-íris antes do dilúvio? Sempre houve. E não só nas cascatas, nos nevoeiros, também na atmosfera. Porque chovia assim antes do dilúvio. Sempre choveu. Sempre choveu. Sexta questão. A atmosfera da Terra seria a mesma de hoje? Bom, a alegação básica é que a atmosfera antes do dilúvio tinha 50% mais oxigênio, então seria mais saudável. Vamos à contestação. Primeiro, esse maior teor de oxigênio aconteceu há centenas de milhões de anos, e não há 4.000 anos atrás. Segundo, foi durante o período carbonífero, lá entre 360 e 300 milhões de anos.
Fica ali entre o período Devoniano e o período Permiano. Nós sabemos disso por causa da análise de bolhas de ar que ficaram presas em amostras de âmbar, que é um tipo de resina vegetal que frequentemente, inclusive, aprisionava animais, preservando esses animais ali dentro. E preservando também bolhas de ar. E aí a gente pode sondar a composição química da atmosfera em épocas muito remotas. Tá? Tem aqui um gráfico que eu vou passar rapidamente, pegando apenas aqui é um gráfico do tempo, desde a formação da Terra, há 4,56 bilhões de anos até o momento atual, e a abundância de diversas espécies químicas. Essa curva aqui em marrom é a curva da abundância de oxigênio. Então a gente pode ver que o oxigênio começa a se tornar mais comum na atmosfera, mais abundante na atmosfera, a partir de aproximadamente 2 giga-anos atrás, e depois tem aqui um outro salto a cerca de 600 milhões de anos atrás. Tá? Foi somente nessa época aqui, ó, que começa a aumentar o teor de oxigênio. Esse evento é conhecido como o grande evento de oxidação. Quem quiser saber mais pode consultar essa referência aqui, ó, o Lyons e colaboradores, ano de 2014, revista Nature. Está aí a referência completa. Tá? E aqui temos outro gráfico da abundância de oxigênio, mais detalhado, cobrindo aqui o período mais recente, onde a gente observa esse pico aqui durante o Carbonífero, né, em que a abundância chega ali entre 30% e 35% da composição química da atmosfera, depois ela baixa e sobe um pouquinho para os níveis atuais, que se situam aqui em torno de 21%, 22%. Aliás, quem quiser olhar algum artigo de revisão sobre a evolução química da atmosfera terrestre em escalas de tempos geológicas, recomendamos esses dois papers aqui, o Zanli et al. De 2008 e o Ribas et al. De 2005. Tá aí as referências, né? Podem ser facilmente acessadas. Então nós vemos que a atmosfera da Terra mudou sim, tá? Ocorreram mudanças drásticas, inclusive, na composição química, mas isso foi em escalas de tempos geológicas, ao longo dos últimos 4,6 bilhões de anos, que é o tempo de existência da Terra, e não em 4.000 anos. Ou seja, há 4.000 anos, a atmosfera da Terra era praticamente igual à de hoje, com exceção, talvez, do teor de dióxido de carbono, que está aumentando, principalmente depois do início da Revolução Industrial, questão de 2, 3 séculos atrás. Né? A atmosfera há 4.000 anos tinha menos CO2, mas essa é basicamente a única diferença. Questão número 7. Será que dá para acreditar nessas datações que são feitas com o carbono 14, estimativas de idades feitas com carbono 14? Olha só a argumentação dos caras. Antes do dilúvio, com uma atmosfera diferente e mais aquela canopla de vapor de água, o fluxo de raios cósmicos era menor. E essas mudanças afetariam as datações de carbono 14, resultando em idades aparentemente maiores de milhões de anos. Claro, para os criacionistas, nenhuma datação radioativa pode exceder 6.000 anos, né? Essa é a questão. Bom, vamos à contestação. Em primeiro lugar, já vimos que essa canopla não existiu. E se tivesse existido, não teria oferecido filtragem suficiente para partículas de raios cósmicos. Se nós quisermos nos proteger dos raios cósmicos, nós precisamos ir para um fundo de uma mina, por exemplo. Uma camada rochosa, sim, fornece filtro suficiente. Não é o caso de uma camada de vapor de água. Tá? Então, a canopla, mesmo que existisse, não filtraria coisa nenhuma. Tá? Segundo lugar, como é que se produz o carbono 14? Isso é uma coisa interessante, né? Os raios cósmicos, que vêm do Sol ou de outras fontes, incidem em átomos da atmosfera da Terra, colidem com os núcleos desses átomos, né? Alguns desses núcleos perdem nêutrons,
O nitrogênio 14 captura esse nêutron, perde um próton e, mediante essa captura de nêutron que ocorre, esse nitrogênio 14 se transforma num núcleo de carbono 14. O carbono 14 é assimilado pelas plantas, né, que realizam fotossíntese usando o CO2, né, e os animais comem as plantas e, portanto, o carbono 14 se incorpora nos animais também. Agora, o carbono 14 não é um átomo estável, ele se transforma em nitrogênio 14 de novo. A reação é essa aqui, por decaimento beta, ele emite um elétron e se transforma o núcleo de carbono 14 em um núcleo de nitrogênio 14 novamente. Acontece que enquanto o organismo é vivo, ele está continuamente se reabastecendo de carbono 14. Após a morte, o nível de carbono 14 no organismo vai diminuindo. E quanto menor essa quantidade, mais antigo é o resto que a gente está analisando. Tá? Muito bem, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Agora, menos raios cósmicos implicariam em menor produção de carbono 14 e menos absorção pelos seres vivos, portanto, resultando em idades maiores. Mas isso é incorreto, meus amigos. Isso é incorreto porque a idade ela é calculada pela proporção entre carbono 14 e nitrogênio 14. Então, a proporção entre os dois não é afetada. Tá? Então, as datações com carbono 14 não são alteradas e sim são confiáveis. Agora, o carbono 14 é usado para determinar idades de até 60 a 75 mil anos, por causa da meia-vida muito curta desse isótopo, que é da ordem de 5.730 anos. Para determinar idades mais antigas, a gente precisa usar radioisótopos de meias-vidas mais longas. E por falar nisso, como é que se determinam as idades dos fósseis? Existem duas maneiras de fazer isto: por datação relativa ou por datação absoluta. Vamos ver primeiro a datação relativa. Aliás, é o procedimento indicado para estimar a idade da maioria dos fósseis conhecidos hoje. Elas são determinadas usando os chamados índices fósseis, que são fósseis que ocorrem apenas dentro de um intervalo muito específico de idades. Por exemplo, braquiópodes, trilobitas, amonitas, que têm idades bem específicas já previamente conhecidas. O fóssil cuja idade se quer determinar, ele tem que aparecer juntamente com pelo menos um desses grupos para que a gente possa fazer a estimativa da idade. Então, aqui um exemplo. Eu encontro um fóssil numa formação rochosa que também contém fósseis de braquiópodes, que eu sei que ocorrem entre 410 e 420 mega-anos, e trilobitas com idades entre 415 e 425 mega-anos. Então, a idade provável do meu fóssil vai ser a superposição dos dois grupos de idades, dos dois intervalos de idades, ou seja, entre 415 e 420 milhões de anos. O procedimento de datação absoluta, ele faz uso do chamado método radiométrico, que emprega a taxa de decaimento constante de diversos isótopos radioativos. Frequentemente, o que se determina é a idade não do fóssil, mas sim da rocha na qual o fóssil se encontra incrustado. O radioisótopo mais comumente utilizado para esse procedimento é o potássio 40, que tem uma meia-vida de 1,25 bilhões de anos e que costuma ser muito comum em rochas e minerais. Então, ele é um indicador bastante útil, ele funciona como um relógio geológico bastante preciso. E aí vamos para a nossa pergunta de número 8. O registro fóssil não contradiz o dilúvio? Bom, as alegações são as seguintes. O registro fóssil é de formação recente, tendo sido originado logo após o dilúvio. A estrutura vertical do registro fóssil, isto é, de baixo para cima, inclui peixes, répteis, anfíbios,
mamíferos e aves, indicando a maneira como os animais mortos na inundação do dilúvio teriam se depositado no fundo do mar. Primeiro afundaram os organismos mais densos. Estas são as alegações. Continuando nas alegações, encontraram-se fósseis marinhos no deserto do Saara e também no alto de montanhas na Cordilheira dos Alpes. Se esses fósseis de montanha fossem muito antigos, a erosão já deveria tê-los arrastado até a base dessas montanhas. Pois bem, vamos à contestação. Todos esses argumentos são falsos. Primeiro, as densidades médias de todos os seres vivos são mais ou menos iguais, girando ao redor do valor da densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Portanto, isso faria com que todos os animais mortos boiassem e se misturassem, e não afundassem de maneira diferencial. Tá? Isto é física de fluidos elementar. Em segundo lugar, as datações radiométricas de fósseis em camadas rochosas sedimentares mais profundas, elas indicam sempre idades maiores que as dos fósseis que estão em estratos mais superficiais. E o intervalo de tempo entre esses estratos mais profundos e os estratos superficiais são tipicamente de milhões, dezenas de milhões e até centenas de milhões de anos, destruindo completamente essa ideia absurda de uma formação recente e abrupta do registro fóssil. Portanto, meus amigos, insistir na origem pós-diluviana, entre aspas, recente e súbita do registro fóssil é ou ignorância extrema ou então safadeza mesmo. Quanto à presença de fósseis marinhos no Saara ou no alto das montanhas alpinas, isso não tem nada de surpreendente, porque trata-se de antigos leitos marinhos que foram soerguidos pelo processo de tectônica de placas. No caso dos Alpes, o terreno foi soerguido porque a cadeia dos Alpes ela surge a partir da colisão entre a placa tectônica africana e a placa tectônica eurasiana. E, consequentemente, houve esse soerguimento de terreno empurrando antigas bacias sedimentares contra a placa eurasiana e fazendo, com a pressão exercida pela placa africana, que esses terrenos antigos fossem levantados. Todo esse processo começou há cerca de 33 milhões de anos e hoje em dia as montanhas ainda estão subindo e elas fazem essa subida num ritmo muito maior do que a erosão consegue botar o material abaixo. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós encontramos fósseis marinhos lá no interior, na região sudoeste do nosso estado, porque lá existem rochas sedimentares paleozoicas e mesozoicas que foram outrora submersas por um gigantesco braço de mar que adentrava dentro do nosso estado e ia até quase lá a região de Uruguaiana. Pergunta número 9. Havia gigantes pré-diluvianos? Bom, em um dos vídeos que nós encontramos na internet, existe referência a insetos de grande porte, inclusive sendo apresentado lá um slide onde se mostra uma libélula gigante, que erroneamente é referida como em se tratando de um louva-a-Deus. Pensando bem, por que será, né? Libélulas com envergaduras da ordem ou maiores que 75 centímetros existiram. A gente conhece pelo menos duas espécies, a Meganeura moni e a Meganeura americana. Foram insetos reais, insetos realmente grandes pelos padrões modernos, mas essencialmente parecidos, semelhantes em termos morfológicos com os que a gente tem hoje em dia. Aqui tem um fóssil de uma dessas libélulas gigantes. Mas esses insetos, meus amigos, eles existiram durante o período carbonífero, entre 360 e 300 milhões de anos atrás. Nunca
existiram libélulas gigantes há 4.000 anos. Aliás, isso seria impossível, né? Essas libélulas, aliás, elas são os maiores insetos que já habitaram a Terra e de que se tem conhecimento. E a sua existência só foi possível por causa do maior teor de oxigênio que a atmosfera continha naquela época. Já vimos em torno de 32%, 35% contra os atuais 21% de teor de oxigênio. Então, a existência desses insetos gigantes há 4.000 anos, ela seria completamente inviabilizada por uma razão muito simples, relacionada com a natureza do sistema respiratório dos insetos. Nesses sistemas, o ar penetra por orifícios que são chamados espiráculos e vai se difundindo ao longo do corpo do animal. Se o corpo é muito grande, esse sistema não consegue injetar oxigênio de maneira eficiente nas profundezas do organismo e o animal morreria asfixiado de dentro para fora. Então, não é um sistema que funciona bem para um corpo muito grande numa atmosfera deficiente de oxigênio. Ele só era viável na atmosfera do Carbonífero, que era mais rica em oxigênio do que hoje. Portanto, não poderia haver libélulas gigantes há 4.000 anos atrás, porque já vimos que há 4.000 anos a atmosfera da Terra era essencialmente igual à que é hoje. Outro gigante que frequentemente é mencionado é o pterossauro, que é um animal voador pertencente a uma ordem extinta da classe dos répteis. Eles não viveram há 4.000 anos, como se afirma lá, não. Eles surgiram há cerca de 210 mega-anos, lá no período Triássico Superior, e desapareceram na extinção do Cretáceo Terciário há 65 milhões de anos, quando caiu aquele asteroide. Tá? As envergaduras desses animais variavam de 2 a 10 metros. Esse dado é interessante, hein? E segundo alguns estudos, esses animais voavam melhor, inclusive, do que muitas das aves modernas. Aqui temos uma concepção artística de alguns, né, desses animais. Eu não queria um casal de bichinhos desses fazendo ninho no meu telhado, né? Imagina, 10 metros de envergadura, né? Sai para lá, né? E, finalmente, a última pergunta. Por que vivemos menos depois do dilúvio? Por que, supostamente, vivemos menos antes do dilúvio? As alegações dos criacionistas são as seguintes. A Bíblia diz que Noé viveu 950 anos e que Matusalém, o recordista, teria vivido 969 anos. Isso acontecia antes do dilúvio, segundo eles, porque havia a famosa canopla de vapor de água que nos protegia dos raios cósmicos, havia mais oxigênio na atmosfera, o clima era mais quente e homogêneo, como se fosse numa câmara hiperbárica, apesar de que a gente encontra câmera hiperbárica. Bem, isso é só um detalhe. Além disso, depois do dilúvio, haveria um gargalo genético assolando a humanidade, devido a um fato muito simples. Todos os seres vivos que nasceram depois seriam descendentes de uma mesma família. Ué, mas isso traz problema? Depois do dilúvio? Mas antes do dilúvio não traz problema? Afinal, a humanidade pré-diluviana não dependia de Adão e Eva, não descendia de Adão e Eva, e não era um casal único. É uma coisa meio esquisita de compreender, né? Em todo caso. Bem, vamos à contestação, meus amigos. Vamos por partes. Em primeiro lugar, já vimos, podemos dizer com certeza, o dilúvio não existiu. Em segundo lugar, não existe nenhuma evidência científica de que as pessoas viviam mais há 4.000 anos. Muito pelo contrário, a falta de condições médico-sanitárias daquele período contribuía para uma longevidade bastante menor. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a evolução da expectativa de vida em diferentes continentes e se nota que até aproximadamente o ano de 1850, a expectativa de vida era muito curta, entre 30 e 40 anos. Ela só começa a aumentar com os progressos da ciência, da medicina, do saneamento básico, etc., a partir de 1850. Isso são fatos. Então, ninguém vivia 900 anos antes do dilúvio, há 4.000 anos atrás.
absolutamente. Né? Estatisticamente, inclusive, as mulheres vivem mais do que os homens. Né? E é um detalhe interessante, né? Quem são as pessoas que comprovadamente viveram mais? Uma senhora francesa, Jeanne Calment, que viveu 122 anos, e um japonês, o senhor Jiroemon Kimura, que viveu 116 anos. Esses são os registros oficialmente admitidos na atualidade. Agora, é interessante notar que esses mitos de longevidade, eles são bastante comuns em crenças religiosas antigas. Mas essas idades grandes que são atribuídas a esses personagens bíblicos primitivos, elas provavelmente resultam de ou traduções incorretas de sistemas de numeração, de um idioma para o outro, também combinadas possivelmente com significados culturais e simbólicos que certos números pareciam ter naquele tempo. Uma outra possibilidade é que a palavra mês tenha sido trocada pela palavra ano e assim gerado supostas longevidades muito grandes. Nesse caso, os 969 anos do Matusalém seriam, na verdade, 969 meses lunares, período de fases da Lua, que daria em torno de 78 anos solares. Alguns autores, inclusive, sugerem que muitas daquelas idades antigas no livro do Gênesis tenham sido multiplicadas por um fator de 10 ou até maior por editores posteriores que manipularam aqueles textos antigos. E devemos mencionar também, a título de imparcialidade, que outras religiões também têm esses heróis que supostamente vivem muito mais do que as pessoas comuns. Né? Isso tudo funciona como uma espécie de metáfora para a imortalidade, como no caso, inclusive, do hinduísmo. Então, heróis que vivem muito tempo, muito mais do que o normal, não são exclusividade da religião cristã, eles também ocorrem em outras religiões. Mas tudo isso, obviamente, né, meus amigos, não passa de pura fantasia. Jamais um ser humano viveu, por exemplo, 900 anos. Nós queremos, no encerramento, comentar algumas alegações frequentes que também se encontram nesses vídeos que defendem realidades pseudo-realidades criacionistas. Uma citação, por exemplo: catástrofes evolucionistas sem evidência pode. Agora, catástrofes bíblicas com evidências não pode. Eles estão se referindo aqui, por exemplo, à teoria que diz que a Lua, satélite da Terra, se originou a partir da colisão do nosso planeta primitivo com um outro planeta que não existe mais hoje. Estão se referindo também à queda do asteroide lá na transição entre o período Cretáceo e o início da Era Terciária. Mas o que nós podemos oferecer a nível de contestação? Primeiro, a hipótese de que a Lua se originou da colisão da Terra com um outro planeta primitivo, ela é largamente aceita hoje em dia, porque ela explica a composição química das rochas lunares. E, ademais, a ideia de colisões não é absurda. Muito pelo contrário, no sistema solar primitivo, essas colisões eram muito comuns. Basta a gente olhar os casos dos planetas Vênus e Urano. Urano está deitado de lado, com seu eixo com mais de 90 graus de inclinação. Vênus está praticamente plantando bananeira, com seu eixo de rotação em quase 180 graus de inclinação. Essas inclinações axiais anômalas provavelmente foram produzidas por colisões desses planetas primitivos com outros corpos lá no início da formação do sistema solar, e esses astros não existem mais hoje. No caso da extinção do Cretáceo Terciário, hoje conhecida como extinção do Cretáceo Paleogeno, que foi proposta pela primeira vez por Álvares et al. Em 1980, existe um elenco enorme de evidências. Como é que diz que não tem comprovação? Por exemplo, uma camada global de sedimentos ricos em irídio, tectitos, que são pedrinhas de aspecto vítreo produzidas por altas temperaturas em impactos meteoríticos distribuídas por todo o mundo, vestígios de incêndios, formações paleontológicas. Na América do Norte existem sítios
que mostram uma confusão medonha de fósseis de animais e plantas que teriam sido atirados ali e morreram ali por efeito de ondas do tsunami geradas pelo impacto lá no Golfo do México. A cratera que fica sobre a vilazinha mexicana de Chicxulub, na região de Cancún, ali no Yucatán, na península do Yucatán. Uma cratera com 200 quilômetros de diâmetro, que foi onde caiu o asteroide. Esse slide aqui já mostramos na oficina 445, mostra um extrato geológico onde essa camada clara é o depósito de irídio, que é um metal relativamente raro na superfície terrestre, mas que é comum em asteroides. Aqui tem um mapeamento também de algumas formações de sítios fossilíferos lá na América do Norte, possivelmente relacionados com a ocorrência desses tsunamis pós-impacto, e aqui a posição da cratera de 200 km de diâmetro na península do Yucatán. Cancún é mais ou menos por aqui, né, se não me engano. Então vejam que aquilo que hoje é um paraíso tropical, há 65 mega-anos, esteve praticamente no epicentro do inferno. Né? Como as coisas mudam. Essa cratera, aqui tem uma vista em mais detalhe, ela está sepultada por uma camada de sedimentos, parcialmente sobre o oceano, no Golfo do México, e parcialmente na região continental. Nesse evento de extinção do Cretáceo Terciário, ou Cretáceo Paleogeno, não morreram só os dinossauros, não, morreram cerca de 2/3 de todas as espécies que existiam até então. Então, chega a ser uma pergunta cretina, perguntar: a cratera está lá? É claro que está. Como é que vai ignorar isso? Uma pergunta como essa está ignorando uma lista enorme de referências científicas comprobatórias. Como é que alguém me pergunta se a cratera está lá? Que absurdo é esse? É claro que está. E aliás, eu quero só indicar aqui essa referência, Schultz et al., de 2010, na revista Science, que é um artigo que praticamente encerra a discussão sobre a extinção do Cretáceo Paleogeno. Com nada menos de 41 autores, eles reafirmam que a questão está encerrada. O asteroide que caiu há 65 milhões de anos precipitou toda a extinção em massa que ocorreu naquele período. Não há mais praticamente dúvida nenhuma. Certas espécies já poderiam vir se extinguindo lentamente antes disso, mas com certeza o asteroide acelerou todo esse processo. Não há mais dúvidas disso. Também se encontram citações de bem pouca precisão científica, como por exemplo, a Lua cria a precessão do eixo terrestre que dá origem às marés. Bom, nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas resumidamente, a precessão do eixo terrestre se deve à ação gravitacional não só da Lua, mas também do Sol, atuando sobre o avultamento equatorial do planeta Terra. E, em princípio, isso nada tem a ver com o mecanismo das marés, que também são geradas pela força da gravidade, mas por uma diferença de forças gravitacionais. Tá? Então, é temeroso relacionar uma coisa com a outra. Tá? A precessão dos equinócios faz com que o eixo de rotação da Terra oscile como se fosse o eixo de um peão, mas num período de tempo muito longo, de aproximadamente 26 mil anos, conhecido como período precessional. Tá? E as marés são produzidas pela diferença de força gravitacional sentida entre o centro da Terra e um ponto na superfície da Terra. Fazendo a diferença vetorial, a gente conclui que essas regiões aqui são mais atraídas e as regiões a 90 graus sofrem menos atração, e assim a gente explica os avultamentos de maré, as marés altas e as marés baixas que ocorrem dentro de um ciclo de 24 horas. Também não vamos nos estender mais sobre isso, que não é o objetivo de hoje. Bem, dizem também criacionistas científicos, os criacionistas científicos, entre aspas, né, também afirmam que todas as evidências testemunham em favor da realidade do dilúvio. Como nós acreditamos ter ficado demonstrado na oficina de astronomia 445 e na oficina de hoje, acreditamos que a situação, a questão esteja virtualmente encerrada. Estamos mostrando justamente o contrário.
Não pode ter havido dilúvio, não há nenhuma evidência científica disso. Então, conclusão final, eu não diria 100%, eu diria 1000% certo que o dilúvio não aconteceu. Os continentes se juntaram e se separaram muitas vezes, um deles, a Pangeia, fragmentou-se há 200 mega-anos e não há 4.000 anos atrás. A atmosfera da Terra mudou bastante, mas numa escala de tempo de centenas de milhões a vários bilhões de anos. Há 4.000 anos a atmosfera era igual à atual, exceto talvez por um menor teor de dióxido de carbono. O registro fóssil se formou gradualmente ao longo de centenas de milhões de anos, a vários bilhões de anos, e nunca subitamente há 4.000 anos. Falando mais amplamente, meus amigos, nós temos zero evidências científicas que venham a corroborar quaisquer teses criacionistas, seja no todo, seja em parte. Nós somos frutos do mais puro acaso. Nós não fomos planejados. Não temos nenhuma missão especial. Não somos especiais, não somos importantes. Nós viemos de lugar nenhum para nada e vamos para lugar algum. E a melhor forma de nos convencermos disto é analisarmos o que aconteceu há 65 milhões de anos. Começando 90 milhões de anos antes destes 65 milhões de anos. Portanto, há alguma coisa em torno de 150 milhões de anos atrás. Lá naquela época, entre as órbitas de Marte e Júpiter, 2 asteroides colidiram. Saltou caco para tudo quanto foi lado. Um desses fragmentos, com 10 quilômetros de diâmetro, orbitou o Sol durante 90 milhões de anos. E então, 65 milhões de anos atrás, interceptou o caminho da Terra, caiu lá no Yucatán, gerou aquela cratera de 200 quilômetros de diâmetro, produziu uma avalanche de alterações ambientais que eliminou 2/3 das formas vivas do planeta, incluindo os répteis gigantes que eram os senhores do planeta. A partir dali, abriu-se a porta para a evolução dos mamíferos, que 60 milhões de anos aproximadamente depois, ou seja, 5 milhões de anos no passado em relação ao momento atual, iria resultar no aparecimento dos primeiros hominídeos lá no interior do continente africano. Quando se vê toda essa sequência de eventos, a gente conclui, obviamente, que não podemos ter sido planejados. Agora, gostaria de ressaltar também que, apesar de tudo isso, né, pode ser que tenha gente que fique muito deprimida com essas conclusões, mas nós podemos e devemos, eu diria, dar um bom sentido às nossas vidas. Tá? Vamos, por que não, usar a nossa inteligência autoconsciente para entendermos o universo e nos deslumbrar com ele. Vamos ser solidários, fraternos, justos, vamos respeitar todas as formas de vida, vamos acreditar na educação. A ciência é o nosso melhor conhecimento, o nosso melhor instrumento para aumentar a nossa sabedoria. E como diria o poeta americano Edgar Allan Poe, né, o universo é o mais sublime dos poemas. Né? Nós devemos utilizar a ciência para nos maravilharmos com este universo. Já é tempo de deixar de acreditar em mitos, porque se nós insistirmos neles, nós vamos estar percorrendo um caminho que é prejudicial, que pode comprometer a nossa sobrevivência. Hoje em dia, meus amigos, me perdoem a franqueza, talvez até a grosseria, mas sustentar teses criacionistas só se justifica em caso de ignorância ou em caso de insanidade. Muito obrigado, até a próxima oficina de astronomia.